Olá, gente, boa tarde. Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um encontro desse ciclo de webinar aqui, né, de atenção à gestante. É uma alegria estar com vocês aqui, né, nesse nosso encontro que vai dar continuidade à nossa roda de conversa, agora aprofundando um pouquinho mais sobre o olhar no pré-natal. Na APS, na atenção ambulatorial especializada, em nome do nosso coordenador Rafael Saad, que é um grande entusiasta desse movimento aí junto aos territórios, a gente saúda todos vocês. Eu sou Lavínia Aragão, assessora pedagógica aqui do time da Planificação pela Beneficência Portuguesa de São Paulo, pela BP, né? Uma agenda sempre em parceria com o CONAS e com o Ministério da Saúde através do PROAD e SUS. Hoje a gente está aqui, né, mais uma vez, com a doutora Maria Aparecida dos Santos Travezin, que é a nossa médica obstetra, que sempre está conosco mensalmente nesse encontro para discutir, e com a convidada hoje, né, a Maíla Martins Oliveira, que é enfermeira e também é nossa facilitadora da atenção ambulatorial, especializada aqui da planificação pela ABP. Queria destacar também a presença da especialista de projetos, a Susan Alves, que nesse momento representa também a coordenação. E queria dizer que hoje nosso encontro, como sempre, vai ser uma roda de conversa, né? As nossas convidadas vão trazer uma oferta de um breve alinhamento teórico-conceitual sobre essa temática, mas o ponto forte do nosso encontro continua sendo o diálogo com vocês. Dito isso, a ideia é que eu já convido vocês a se apresentarem aí no nosso chat, né? Quem são vocês, de onde vocês estão falando, para que a gente vá estreitando a relação. E ao longo do nosso bate-papo, o convite é sempre para que vocês interajam aí com dúvidas, reflexões, compartilhem a experiência de vocês aí nos territórios, nos serviços dos quais vocês atuam, para que a gente possa estreitar o diálogo aí com as nossas convidadas e otimizar ainda mais o nosso bate-papo de hoje. Né? Daqui a pouquinho também eu vou compartilhar com vocês o link da lista de presença, né, de hoje, da participação de vocês, para que vocês também automaticamente recebam no e-mail o certificado da participação do nosso encontro e para que a gente também produza a evidência, né, dessa oferta mensal do nosso ciclo de webinar. É interessante também porque vocês vão ficando no banco de e-mails que a nossa coordenação sempre encaminha eventos, sugestões. E eu já também destaco que a gente vai compartilhar aí no chat o link do nosso site da Planificação BP. Esse nosso encontro, assim como todos os outros, são gravados e a gente disponibiliza também no nosso site. Lá vocês vão encontrar, além das gravações, outros materiais bem interessantes que vale a pena dar uma passadinha por lá e conhecer um pouco mais. Então, dados os recados agora desse início, sem me delongar um pouco mais, eu já gostaria de convidar a doutora Maria Aparecida Travezin, nossa primeira convidada de hoje, para que ela possa também fazer a fala inicial. Por favor, doutora Cida. Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui de novo. Para quem já participou das nossas webinars anteriores, para quem está pela primeira vez, espero que gostem, que voltem nas próximas. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre atenção de pré-natal, tanto na APS como na especializada. A gente tem o prazer de ter como nossa convidada hoje a Maíla, que vai dar uma abertura, e aí a gente vai, como a Lavínia falou, começar a nossa roda de conversa. Vocês sabem que o nosso grande objetivo aqui é a troca de experiências. Então, eu espero que vocês gostem, que participem bastante. No comecinho todo mundo fica meio tímido, mas depois o pessoal começa. Então, a gente quer começar já pegando fogo, viu, Lavínia? Dessa vez a gente já quer que o povo tudo comece a participar, porque eu acho que é um assunto que nos chama muito a atenção. Maíla, vou passar a palavra para vocês, porque vocês sabem que eu falo muito, né? Então, deixa eu ficar quietinha. Boa tarde, pessoal. Então, meu nome é Maíla. É um prazer estar com vocês essa tarde para dar sequência a esse ciclo de webinar Atenção à Gestante. E hoje essa temática que é muito relevante, né, que é o pré-natal na atenção primária, na atenção ambulatorial especializada. Também não vou me delongar muito, nós fizemos uma apresentação extremamente sucinta, eu acho que muito mais com perguntas disparadoras. Se a gente fosse falar, né, do que seria um pré-natal, né, na atenção primária e na atenção especializada, a gente ficaria aqui, né, mais do que uma tarde. Então, vai ser uma coisa muito breve e aí depois a gente vai partir mesmo para a discussão. Então, vamos lá.
Então, quando a gente pensa em relação ao pré-natal, né, desse percurso dessa gestante na rede, o que que a gente pensa, né? Como que a gente pensa para garantir esse desenvolvimento desse bebê, dessa gestação, desse binômio mãe e filho? A gente pensa em ações de promoção, de prevenção, né, de diagnóstico precoce, que eu acho que é uma das coisas que a gente sempre preza para um pré-natal de qualidade e para desenvolver uma gravidez saudável, né? Para permitir identificar precocemente esses fatores de riscos e agravos, que contribuem para reduzir a morbimortalidade materna e infantil, que é um dos indicadores que a gente tanto trabalha, né, em todos os cantos do Brasil. E além de trabalhar isso, uma das coisas que a gente vai falar aqui é a questão da integração da rede, das redes de atenção, né? Como acolher essa gestante, esse percurso dessa gestante na rede de forma contínua, de forma humanizada, para que ela consiga percorrer essa rede e se sentir de forma acolhida e humanizada o tempo todo. No webinar anterior, né, porque nem todos estiveram, foi tratada a temática da estratificação de risco e a gente não pôde deixar de trazer pelo menos um slide. Por quê? Porque quando a gente vai falar do compartilhamento do cuidado, a gente pensa na questão da estratificação de risco na atenção primária, porque essa gestante, ela chega pela porta de entrada, pela atenção primária, e na atenção primária, que é a ordenadora e coordenadora da rede, ela precisa ter seu cuidado estratificado, né, porque ela é uma subpopulação, a gente tem que lembrar que a gestação é uma condição crônica, né, pelo modelo MAC, proposto pelo professor Eugênio Vilaça, e ela tendo seu cuidado estratificado, a gente sabe direcionar melhor a intervenção conforme a necessidade identificada. Então, a gente sabe se ela é uma gestante de risco habitual ou se ela é uma gestante de alto risco. Tendo o seu cuidado orientado, a gente vai proporcionar um cuidado melhor, um cuidado de forma proporcional ao risco identificado. Ou essa gestante vai permanecer no risco habitual, na atenção primária, ou ela vai ter seu cuidado compartilhado com a atenção ambulatorial. Esse termo, às vezes, ele não é usual para todos vocês, né? Quando eu falo assim, né, doutora Cida, atenção ambulatorial é para todos, né? Mas é policlínica, né? Pode ser algum serviço especializado onde essa gestante ela tem o seu cuidado de forma especializada. Mas muito mais do que compartilhar, né? A gente fala, a gente escuta muitos termos, né? Referenciar, contra-referenciar, né? Ao longo do Brasil, mas no modelo que a gente trabalha na planificação, a gente fala do compartilhar o cuidado, porque essa gestante vai ter o seu cuidado compartilhado, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Que aí a gente segue um ciclo, né? Pensando desse período de captação precoce até a 12ª semana, fazendo essa avaliação, pensando na atenção primária como coordenadora e ordenadora, pensando que mesmo atenção primária, toda vez que ela for, ela vai ser reavaliada sistematicamente, ou seja, eu preciso estar sempre reestratificando essa gestante, porque esse risco pode mudar em qualquer momento, né? Mesmo estando no risco habitual, se ela falta o risco, o que que eu faço? Eu compartilho o cuidado com atenção especializada, e aí que está o ponto-chave, né? Que eu acho que é aqui que a gente vai, a gente até elencou como uma pergunta bem norteadora nossa, bem disparadora. Quando a gente tem esse cuidado compartilhado, a gente não tem o rompimento do vínculo com a atenção primária, né? Porque o cuidado ele é compartilhado. Outra coisa que a gente também acha muito importante e relevante trazer na nossa fala é a questão do puerpério, que é uma fase que já foi constatado que tem um número alto de óbitos maternos aqui. Por quê? Porque muitas vezes a vigilância aqui, ela é flexibilizada. E a gente sabe que acontece o quê? Acontecem as hemorragias, acontecem óbitos aqui, né? Porque a gente tem, né? A gente precisa ter o quê? A gente precisa ter uma hipervigilância, que é uma fase de altíssimo risco, né, onde a mulher está vulnerável, que a gente precisa ter uma visita puerperal
mais precoce, e lá no ambulatório especializado, ela não tem alta, que a gente, né, pensa, ela tem uma transição do cuidado. E aí não dá para a gente falar do modelo, né, PASA, né, do ponto de atenção secundária ambulatorial, porque seria muito grande o contexto. Mas só para falar um pouquinho, quando essa gestante ela chega no ambulatório, né, numa policlínica, como ela é recebida, né? Como que é essa questão? O que chega para ela, né? Porque ela pensando que ela é estratificada como um alto risco. A equipe, ela é recebida por uma equipe multiprofissional que vai informar para ela o que ela tem de fator de risco, o que ela tem de morbidade, né, com respeito, com empatia, ela tem uma atenção integral ali, né, que a equipe consegue compreender o que ela tem de labilidade, consegue compreender as relações familiares, consegue compreender a vulnerabilidade, por isso a gente precisa de uma equipe multiprofissional. Outras questões são levadas em conta também, as rotinas, as questões familiares, o que precisa ser modificado. O olhar, ele é muito integral, por isso é um olhar especializado, né? E tem um outro fator também, que muitas vezes essa gestante de alto e muito alto risco, quando chega, ela pode chegar descompensada, né? E pensando numa comorbidade aqui, a gente pensa numa diabetes compensada, uma hipertensão descompensada, a gente tem um alerta contínuo para toda a rede, né? Que se tiver risco para gestante, para o feto, a rede toda é acionada, né? Então, todas as ações que estão envolvendo essa gestante, essa criança, esses profissionais, eles são acionados. Uma coisa muito importante, então, que eu já falei, que esse cuidado é compartilhado entre atenção primária e especializada. Mas, então, essa gestante, ela continua o cuidado na atenção primária. Então, esse cuidado não deixa de acontecer, né? Então, essa fala do que esse cuidado foi compartilhado, né? Eu encaminhei, que é a palavra que a gente escutou, eu encaminhei para a policlínica, eu encaminhei, né, para o serviço especializado e não vejo mais a gestante, não existe, né? Segue-se a rotina de imunização, de medicação, de orientação, de tudo continua normalmente na atenção primária. E muito mais, nós precisamos que o plano de cuidado, e aí vou falar de forma muito breve, ele seja monitorado na atenção primária, porque a especializada ela vai fazer o manejo da morbidade, do que é alto risco, nós vamos estabilizar o binômio mãe e filho, para que a gente consiga fazer a transição do cuidado para a atenção primária. Mas a gente só vai fazer a transição depois da consulta puerperal. E aí eu só trouxe um tópico para disparar para vocês, que talvez é uma coisa que muitos não conhecem, né? Porque vem referência e contra-referência, e às vezes não se fala muito do plano de cuidados, né? Que a equipe que trabalha no modelo, ela tem um documento que a gente chama plano de cuidados, onde a equipe ela faz um consenso, né, sobre todos os cuidados necessários, né, que precisam oferecer para que a pessoa usuária precisa se apropriar também, porque é em consenso, né? Uma mudança de modelo, uma mudança de paradigma, é um conjunto de avaliações, de orientações, de recomendações e metas que são definidos juntamente com a pessoa e a equipe multiprofissional, interdisciplinar. Mas, além disso, é a nossa comunicação com a atenção primária. Não adianta a gente ter um plano se a atenção primária não monitorar, né? Então, não adianta sair um plano, né, de um ciclo, de um ambulatório, de uma policlínica, se a atenção primária não monitorar. Então, a gestante pode sair com ele impresso, pode sair com ele no drive, pode sair num prontuário eletrônico, não importa. Mas a gente precisa dessa comunicação, precisa desse monitoramento, a gente precisa que, de fato, exista essa interlocução entre a rede, né? Porque precisa de ter o quê? A continuidade do cuidado.
né? Essa gestante precisa que esse cuidado continue, porque a gente vai conseguir a estabilidade, né, desse quadro clínico, a estabilidade e a manutenção, e conseguir que essa gestante de fato estabilize se a gente continuar o cuidado na atenção primária. É por isso que o professor Eugênio Vilaça, ele traz no livro de redes dele, esses 5 itens, né? A gente sempre prestar a atenção certa, no lugar certo, na qualidade certa, no custo certo, de forma humanizada. Uma coisa é você ter o plano, outra coisa é você implementar o plano. É por isso que a gente sempre tem que pensar: será que eu estou oferecendo, né, a atenção no lugar certo, no lugar certo, né? Esse plano, ele está de acordo com o que tem de recurso dentro da minha comunidade, está dentro das diretrizes, eu conheço os elementos da rede, então o plano ele é traçado de acordo com tudo que tem, né, dentro da rede, dentro de diretrizes elaboradas pelo ambulatório, tá? Dentro dos recursos da comunidade, por isso que é tão importante que ele seja seguido. Na atenção primária, a gente sempre pensa que eu preciso captar essa gestante precocemente, monitorar essas faltas de forma rigorosa, eu preciso investigar sempre os sinais de alerta, né? Fatores sociais, essa questão do cuidado compartilhado, eu acho que está muito enfatizado, né? Tanto para atenção ambulatorial especializada, quanto para atenção primária. Não existe alta da UBS, né? Então, não existe essa alta e esse puerpério vigilante, né? Ter essa visita domiciliar precoce. Aqui, gente, se vocês, a gente tem todo o material no nosso site da ABP, da planificação, para vocês acessarem. Eu falei assim muito brevemente e agora a gente vai dialogar. Bem, pessoal, Gra- eu queria falar. Gratidão, Maíla. Doutora Cida, só um instantinho, só para reforçar que algumas pessoas estão aí falando no chat que tem algumas pessoas com dificuldade de entrar. Aqui para nós não está liberado o acesso de todo mundo, tá, gente? Deve ter dado algum errinho aí no acesso. O que é que a gente está orientando? A gente está compartilhando o link de acesso aí no chat. E aí, as pessoas que vocês têm contato, por favor, peçam para sair e tentar entrar de novo, né? Para ver se deu algum bug aí na sala de espera, porque a gente já liberou, assim que a gente começou o webinar, a gente já liberou automaticamente o acesso de todos e todas. Então, não depende do nosso aceite para essa liberação, tá bem? Agora sim, por favor, doutora Cida. Não, eu queria só chamar a atenção, né, de uma fala que a Maíla colocou, que eu achei extremamente importante, que a gente precisa se empoderar dessa fala, né? Que a atenção primária ela é coordenadora e ordenadora. Então, isso é extremamente importante. Está na mão da atenção primária toda essa organização. Como a Maíla falou, a gente faz a parte assistencial, né, mais voltada à patologia específica que essa mulher tem, mas quem tem o olhar individualizado do local que ela mora, que conhece essa gestante, é a atenção primária. Por isso, o cuidado compartilhado, né? A Maíla colocou bastante isso do cuidado compartilhado. A gente tem que esquecer essa fala, encaminhei, agora não é mais problema meu. Não, agora é problema nosso, né? Problema entre aspas, né? Essa mulher tem que ser continuar esse cuidado, esse olhar. Vocês que vão perceber muitas vezes na atenção primária que essa mulher não está sendo acompanhada, que abandonou o cuidado especializado. Às vezes ela não gostou de alguma coisa, às vezes dificuldades que a gente sabe que existem, né, Maila? De locomoção, de distância, financeiras. Então a gente tem que ter esse olhar com essa mulher na região que ela está, para a gente não perder esse cuidado, para a gente não perder. A gente estava conversando um pouquinho antes de entrar, o quanto que é importante a gente captar precocemente e encaminhar precocemente essa mulher para atenção especializada, porque às vezes, quando ela chega na atenção especializada, já se perdeu o tempo fundamental para a gente estar
conseguindo controlar uma diabetes, uma hipertensão, e aí ela vira de altíssimo risco, porque se perdeu o tempo de estar conseguindo um controle mais adequado dessa patologia. Então, eu trouxe um pouquinho das falas da Mayla, que eu achei extremamente importante, mas o coordenador e ordenador eu achei fantástico, né? Esse olhar de se empoderar dessa força que a atenção primária tem, que às vezes nem vocês mesmos que trabalham na atenção primária se enxergam dessa forma, né? Vocês têm todo esse cuidado, esse olhar, essa atenção, essa proximidade com essa gestante. E a gente tem que estar, como eu sempre falo, dificuldades todos temos, né? Mas nas nossas dificuldades, não deixando de cuidar dessa mulher na gestação, no porpério, né? Que a gente sabe que o olhar todo, inclusive familiar, se volta para a criança e a gente esquece que aquela mulher continua com não só mesmo com o risco habitual, mas a alto risco vai continuar em alto risco, a risco habitual pode ter problema, e a gente volta todo o nosso olhar para o bebê, a família também, e esquece que aquele ser humano ainda está extremamente vulnerável e precisando de cuidados. A gente estava falando um pouquinho, aí eu vou passar um pouquinho para a Maíla para ela colocar, né, inclusive da observação das mortes no período puerperal. Isso mesmo, doutora Cida. Foi uma questão até que a gente estava conversando mais cedo. A gente colocou, eu até coloquei na apresentação desse puerpério vigilante, né? Que é um período extremamente vulnerável para a mulher. E tem uma incidência de óbitos, né, maternos no período puerperal relevante, onde a gente precisa ter um olhar muito atento para esse período puerperal, seja na atenção primária, mas principalmente primária, que vai fazer essa visita puerperal, né? E ficar atento aos sinais e sintomas, né? Porque os sinais, muitas vezes, eles são muito sutis, e a gente precisa estar com esse olhar muito apurado, fica de olho, e a doutora Cida até mencionou isso também, a questão emocional, eu nem falo, porque a gente já sabe que os emocionais são imensos, né? É uma mudança gigantesca aí, hormonal, né, na vida dessa mulher, mas os que impactam mesmo na questão da mortalidade diretamente, né, as hemorragias, né, a questão da hipertensão mesmo, eles levam à mortalidade. Então, a gente está vendo esse aumento, né, da incidência da mortalidade no puerpério. Por isso, acompanhar de perto mesmo essa questão essa vigilância redobrada no período puerperal. Eu não sei como é que vocês estão aí, depois, se vocês quiserem comentar, como é que tem sido para vocês essa vigilância, como é que vocês têm percebido isso no período puerperal, se vocês têm percebido alguma mudança de cenário, enfim, é, como que tá isso para vocês? Uma outra coisa também que não deu para mencionar, né, devido ao tempo da apresentação, que quem já trabalha, e acho que é até interessante a gente colocar que tem muitas pessoas aqui da planificação, né? A gente também trabalha no plano de cuidados de várias formas, né? E o plano, ele vem muitas vezes, já vem da atenção primária, né? E quando ele já vem da atenção primária para o ambulatório, fica uma forma mais fácil ainda de comunicação e compartilhamento do cuidado, né? Porque a gente tem várias formas de trabalhar o plano. Então, só para mencionar, porque na fala foi muita coisa em sequência, né? E aí a gente trabalha com planos, né, de cuidados, né? Então a gente trabalha compartilhando os planos de cuidado. E aí a gente tem um cuidado muito mais longitudinal, né? Pensando nessa mulher. O percurso da gestante, ele precisa ser muito sequencial, ele precisa ser muito certeiro, ele precisa ser muito conciso, né? Sem falhas. Porque o que a gente vê muitas vezes na prática é isso, né? Muitas vezes a gestante ela não é reestratificada em todas as consultas,
Muitas vezes, quando ela vai chegar na especializada, já se passou muito tempo, né? E ela já era alto risco, quando ela vai ter acesso. Uma outra coisa que a gente não conversou, né, doutora Cida, é essa questão, o tempo que ela leva para chegar no alto risco, né? Muitas vezes é o tempo de acesso, aí a gente já está falando de acesso, né? Essa questão do acesso. Em todo. Ai, José, eu já estou respondendo essa, Lavínia. Pode Mas é responder, isso, Lavínia? sim, claro, por favor, aqui é uma roda de conversa, né? A Maíla tá se sentindo provocada porque o José, que é nosso Ah, assessor técnico aí da planificação do time lá de Rondônia, ele está provocando a gente, né? De hum. acordo com as diretrizes de estratificação do risco, com que frequência a classificação de risco da gestante deve ser reavaliada? Então, em todas as consultas, José, todas as consultas, viu? Então, esse é o grande diferencial, porque em um momento ela pode ser risco habitual, em outro momento ela já passa a ser um alto risco, tá? Então, essa é a grande diferença, né? A gente ter esse olhar apurado. E saber que a gente precisa fazer a gente chama até essa nova estratificação, mas reestratificação de risco dessa gestante e compartilhar o cuidado com um ambulatório, policlínica, né, com os serviços especializados que a gente tem na rede. Ter esse cuidado, ter esse olhar, né, não fazer aquela consulta de rotina e estar fazendo essa estratificação de risco, né? É primordial esse cuidado, primordial. E não esquecer, né, pessoal, que enquanto ela está tentando o acesso, né, a gente está tentando é, conseguir esse agendamento no alto risco, na atenção especializada, que ela continue sendo assistida, que a gente continue com esse olhar, porque às vezes a gente é, não, agora eu já fiz minha parte, eu já encaminhei para o alto risco e agora, tipo, lava minhas mãos. Não é lava minhas mãos, ela continua sob o nosso olhar. A gente pode, de repente, entrar em contato com a atenção especializada, discutir esse caso antes que a paciente chegue à atenção especializada, o que que a gente já pode estar fazendo, o que que a gente já pode estar adiantando. Nos locais que tem o Telenordeste, a gente faz isso por teleconsulta, mas eu tenho certeza que se vocês entrarem em contato com a atenção especializada e discutir o caso, vocês vão ser acolhidos enquanto essa mulher está esperando, então já vai fazer um perfil glicêmico, já vai introduzir um antipertensivo, e a gente ganha muito tempo quando a gente pega essa paciente na atenção especializada, no ambulatório de alto risco, porque ela já está começando a seguir o processo, ela já está começando a tentar controlar, então já orienta uma dieta, uma atividade física, isso para quando a gente pega essa mulher lá no alto risco, gente, isso é extremamente importante. A gente não está começando. Então, assim, diagnosticou a diabetes, ficou um mês para agendar, para conseguir no alto risco, e não começou nem a dieta. Então, a gente já vai ter que ter mais um tempo para introduzir a dieta, porque a gente sabe que o primeiro manejo é dieta, atividade física. Então, se a gente for ganhando esse tempo, quando a gente pega lá no alto risco, a gente já pelo menos começou. Então, já vou introduzir, já vou pensar em introduzir diretamente, né, Maíla? Sei lá, insulina, né? Já vou otimizar o antipertensivo, já vou orientar sinais de deterioração clínica de pré-eclâmpsia. Então, se tiver cefaleia, dor de estômago, se vai fazer um controle pressórico. Então, essas pequenas orientações que a gente dá, a gente sabe que tem trabalhos que já falam quanto que isso evita a morte materna, porque essa mulher evita um dos atrasos que leva à morte materna, que é o atraso de procurar os serviços de saúde. Então, se ela souber, se ela começar ela mesmo perceber que o que ela tem não está controlado, ou pode ser um sinal de risco,
um sinal de gravidade, vamos falar assim que é melhor, e ela mesma procura o hospital. Ela não fica esperando a consulta na atenção especializada ou na atenção primária. Então, a gente sabe que são pequenas ações de orientação, né, Maíla, que fazem total diferença. E no puerpério é a mesma coisa, né? Tem febre, secreção tá com odor, tá sangrando demais, tá com alteração emocional, tá chorando, não tá dando cuidado para o recém-nascido, orientar essa família a procurar ajuda, né? A gente sabe que o atraso de procurar o serviço de saúde é um dos atrasos que leva à morte materna. Má, quer falar agora um pouquinho também? Tem uma ali no chat, a Lavínia. Isso, Maíla, pode falar. A ideia é essa mesmo, um bate-papo, né? Que a Leane está trazendo, só reforçando que na região de Caxias, né, no Maranhão, no período de 2020 a 2024, 56% dos óbitos maternos ocorreram justamente aí no período puerperal. Exatamente, reforçando o que eu já tinha dito, né? A questão, perdão, Fechou? perdão, reforçando a questão da vigilância no período puerperal, né? Que é um período tão delicado, né? Que a doutora Cida também já mencionou, como a gente precisa ficar atento nesse período, a todas as alterações que acontecem com a mulher e muitas vezes passam despercebidas, né? Porque ela vai ter as complicações relacionadas ao pós-parto mesmo, as hemorragias, as questões hipertensivas que podem complicar, e, enfim, é um período extremamente delicado. E aí a gente estava até comentando, né, doutora Cida, gestantes que muitas vezes são de risco habitual, porque a gente pensa assim, não, são gestantes de alto risco que vão evoluir para o óbito materno. Não, são gestantes de risco habitual, né, que muitas vezes evoluem para o óbito, né, que precisam ser olhadas, que a gente precisa ter esse cuidado, né, da consulta puerperal precoce, né, ter toda a avaliação o mais precocemente possível, olhar os sinais de alarme, como a doutora Cida mencionou, porque essas gestantes, elas podem realmente evoluir, né, para um óbito, é isso que a gente não quer, né, essa incidência de óbitos no período puerperal. Eu tenho um amigo que ele fala uma frase que eu gosto muito, né? Existem gestantes de alto risco, de baixo risco ou de risco habitual, mas não existem gestantes sem risco. E no puerpério, isso continua, isso se mantém, porque além das patologias da gestação, a gente ainda tem as patologias próprias do período puerperal. Então, ela pode ter uma hemorragia pós-parto, ela pode ter uma infecção puerperal que evolui para sepse. A gente tem os fenômenos tromboembólicos no puerpério, que são mais comuns. Então, assim, a gente tem que ter esse olhar com essa mulher nesse período, né? E o que a Liane trouxe, vocês viram, é extremamente relevante, né? Mais de metade dos óbitos ocorreram no período puerperal. Acho que a gente tem que pensar, será que a nossa visão se voltou, né? Não que está errado, mas se voltou muito para a gestante, mas a gente está esquecendo o período puerperal dela, a gente está esquecendo que esse risco se mantém. Então, precisamos, né, trabalhar com os dois olhares, o período antes do parto, mas lembrando que o período pós-parto ele pode complicar e ele vai ser uma causa importante de morte no nosso país. Então, se a gente pensa, né, que a gente estava conversando um pouquinho antes de entrar, né, como a gente, só de falar em morte materna, as duas já baixaram assim, né, o sorriso, falaram assim, ai, como é triste falar sobre isso. Então, se a gente quer realmente modificar essa tragédia, eu acho isso uma tragédia no nosso país, uma vergonha no nosso país. Se a gente quer modificar isso, a gente precisa ter um olhar. Ó, a Elenir trouxe uma frase aqui, ó, infelizmente ainda há muita invisibilidade do puerpério, invisibilidade, romantismo, né? Parece que vai ser tudo assim, o neném nasceu, acabaram todos os problemas, né? Já diz a frase, nasce uma mãe, lógico que nasce uma mãe,
mas a gente sabe o quanto que o período puerperal é desgastante para essa mulher, né? O não reconhecimento, muitas vezes físico, a exaustão levando a problemas, ou piora de problemas já prévio psiquiátricos, emocionais, que também são tão menosprezados no nosso país, né? Ah, tudo é normal. Ah, tá chorando? Puérpera, puérpera chora mesmo. Não, isso é tudo normal. E a gente sabe que não é normal, né? Que a gente, muitas vezes, existe os episódios de normalidade, mas muitas vezes eles vão precisar de um cuidado especial. Os sangramentos, a febre, as mastites, né? Como se romantiza a amamentação, né? E quanto a mulher se sente culpada quando ela não consegue amamentar, porque, mas todo mundo sempre falou da amamentação, da amamentação, da amamentação, né? É igual parto na novela, né? Tudo perfeito, 5 minutos nasceu, todo mundo lindo, perfeito, maravilhoso. Mas a gente sabe que lida com essas mulheres e todas as vulnerabilidades, né, Maíla? A gente também tem as nossas vulnerabilidades sociais, as violências, dentro dessas residências. Então, tudo isso impacta nesse puerpério, nessa gestação, o quanto que isso também interfere no risco. A gente esquece do risco da vulnerabilidade, né? Às vezes a gente só foca no risco das patologias, mas a vulnerabilidade traz um risco importante para essa gestante, para essa puérpera, a gente lembrar de discutir, né, tanto na atenção primária como na atenção especializada, os métodos contraceptivos no puerpério, porque nem sempre esse companheiro dela vai respeitar esse período puerperal e ela vai voltar grávida e a gente de novo joga a responsabilidade nessa gestante. Como assim você já está grávida de novo? E a gente não sabe o contexto daquela gestação, né? Quantos companheiros companheiros, não sei se a gente pode chamar assim, mas não esperam o período puerperal, ameaçam essas mulheres, têm relação forçada. Então, para vocês verem quanta coisa a gente pode estar pensando. Gestação puerpéria, a gente está tentando trazer cada vez mais informações, né, Maíla? Porque a gente está somando as informações, então, para a gente ter esse olhar diferenciado com essa mulher. Pensando ainda no puerpério, né? Se você trouxe, aí é, vai vir no filme, né? Porque acaba que eu, paralelamente, eu trabalho com amamentação também, aí vem o filme, né? E aí, quando a gente acolhe essa mulher, o que que acontece? Ela deixa de ser vista, né? E a primeira coisa que, quando você abre a porta, e eu acredito que a atenção primária, ela deve ter muito esse olhar, né? Quando ela chega no lar, dessa puérpera, de ter esse olhar diferenciado, né? Porque essa gestante, essa puérpera, ela precisa ser vista, né? Porque quando a gente chega, né, e a gente chega na casa, todo mundo tem os olhos para esse bebê. E essa mulher, ela deixa de existir, né? E esse momento é que ela precisa também existir. Esse olhar precisa continuar focado nela, porque esse puerpério é de extrema importância, né? Então é isso que a gente precisa ter em mente, né? E elas, na hora que a gente acolhe, que a gente abraça, que a gente chega, elas falam assim: olha, foi a primeira. Muitas vezes eu já ouvi, não foi nenhuma nem duas vezes, né? De escutar esse relato. Você é a primeira pessoa que lembrou de mim, né? Até aquele presente momento, né? No puerpério. Então, assim, eu imagino que talvez alguns profissionais de saúde tenham escutado essa frase, não sei, né? Porque tem diversos cenários aqui, né? Na visita puerperal, porque a gente tem que pensar, né? Como essa mulher, ela tem enfrentado esse puerpério. Mas para além disso, né? Estou vendo outras perguntas ali. Vamos continuar. A Leane lá já está trazendo. Não podemos perder as gestantes de vista. A própria gestante, tendo um ótimo desfecho, seu filho nos braços, acha que concluiu o pré-natal? Não. Peraí.
valorizando essa consulta. Exatamente, Leane. Mesmo os profissionais agendando o retorno para o puerpério, inclusive o puerpério na atenção ambulatorial especializada, porque no ambulatório, como eu mencionei na hora da apresentação, essa consulta ela é super importante, porque essa consulta a gente faz todo o acompanhamento e a gente fala, até falei com a doutora Cida, a gente faz a transição do cuidado. E essa transição do cuidado para atenção primária, ela só acontece quando ela tem estabilidade, né? Então, se ela não tiver estabilidade, não tem transição do cuidado, né? Para a gente poder entender e para ela também compreender, para a rede compreender essa questão da transição do cuidado. Aí tem uma pergunta: quando uma gestante é reclassificada como alto risco, qual é o procedimento correto em relação ao seu vínculo com a atenção primária à saúde? Continua com vínculo para sempre. Ela continua com vínculo, né, com a atenção primária. É, o que acontece é que o cuidado dela é compartilhado com a atenção ambulatorial especializada, né, com a policlínica que ela tiver, com o serviço especializado, e depois do atendimento, ela retorna para a atenção primária com o plano de cuidado, se já for, né, daquela região, se for planificada. Se não tiver plano de cuidado, ela vai voltar com uma referência, né, com alguma o que for prescrito para ela, e aí vai se dar seguimento ao cuidado na atenção primária. Mas a atenção primária vai manter todo o cuidado com essa gestante. Em momento algum, ela vai deixar de fazer o acompanhamento na atenção primária. Eu acho que outro cuidado que a gente tem que salientar é que esse cuidado é compartilhado. Então, a gente precisa ter muito cuidado, tanto na atenção especializada, como na atenção primária, quando a gente não concorda com a conduta do outro colega. Eu faço muito alto risco e eu vejo muito isso, né? A paciente tem uma opinião A e aí ela vai para outro lugar, ela tem opinião B. Eu acho que eu já até comentei isso com vocês. Isso traz a gestante já está num período extremamente frágil e vulnerável. Se nós mesmos, profissionais de saúde, não estamos entrando num acordo, isso traz para ela mais fragilidade ainda. Ela fica sem saber para que lado ela vai. Então, a gente tem que ter esse cuidado, não concorda com a conduta ou acha a conduta estranha, fazer a conversa, né? Às vezes ligar, ou às vezes não tem acesso ao colega que está fazendo o pré-natal ou o grupo. Faz por escrito uma cartinha, pede para o paciente levar. A gente também não pode dar responsabilidade para ela, dela passar as informações para nós, né? Porque não é essa a função dela. A função dela é estar sob nossos cuidados. É nós que temos que conversar, é nós que temos que passar um para outro a informação e não trazer essa responsabilidade para ela. Mas assim, a atenção primária, gente, vocês têm esse olhar individualizado, como a gente falou, né? Você consegue perceber se essa gestante está acompanhando ou não está acompanhando, porque na atenção especializada, como a gente, embora seja regionalizado, a gente pega uma região muito grande. Então, essa paciente ela para de ir nos cuidados, a gente acaba perdendo esse controle mesmo, se foi só uma consulta, se ela realmente parou o pré-natal de alto risco. E na atenção primária vocês conseguem saber, né? Indo com a agente comunitário, sabendo na casa dela se ela está em acompanhamento ou não, se ela parou de ir na consulta no pré-natal, que está sendo compartilhado, fazer uma busca ativa. Então, isso é extremamente importante. A gente só vai conseguir modificar a nossa taxa de óbito materno quando a gente tiver todo esse olhar compartilhado em todos os períodos da gestação e do puerpério, porque senão a gente mexe num lugar e o outro a gente descuida e é ali que a gente vai ter o óbito. Então, a gente tem que ter toda essa visão com as nossas gestantes e puérperas.
A gente está compartilhando aí no chat, né? E convidando vocês também a interagirem cada vez mais com a gente, com as nossas convidadas, acerca desse acompanhamento do pré-natal aí na APS, na atenção ambulatorial especializada. É claro que falar do puerpério também faz parte, a gente vai ter um encontro também para falar bastante sobre isso, né? Porque tá tudo muito interligado. Mas a gente queria saber de vocês, né? Aí continue interagindo com a gente, que a gente tem um tempinho ainda para dialogar com as vivências de vocês. O José que tinha colocado a questão, né, da reclassificação, quando ela é alto risco, ele também traz, que vocês acabaram falando um pouquinho, mas só para reforçar, se há um aumento de frequência do monitoramento por parte da APS, né, nesses casos. A Carolina, ela traz o seguinte: no caso da estratificação mudar para a ARE, Const- constrói o plano de cuidado e inicia o compartilhamento com a especializada. Em geral, pode seguir orientação junto com a especializada, que pode sugerir um aumento na frequência das visitas na APS. Acho perfeita a colocação. O José trouxe, né, a pergunta e a Carolina acho que complementou. A gente tem que se. Eu falo que a grande diferença do pré-natal de risco habitual do pré-natal de alto risco é justamente a frequência com que a gente vê essa mulher. E eu não sei o que a Maíla acha, né? Eu sempre falo que as minhas gestantes, quando eu deixo elas um pouquinho mais livres, elas acham que elas podem abusar. Então, a diabética começa a comer mais, a hipertensa tem umas alterações pressóricas e fica tudo feliz. E quando a gente traz elas mais para perto da gente, com acompanhamento mais rigoroso, eu vejo que elas seguem mais o que a gente está solicitando, né? Porque elas falam assim: ah, eu sei que a senhora vai dar bronca. Então, assim, grávida é um pouquinho criança, a gente tem que estar de olho nelas, porque senão elas se perdem, né? E tudo que uma grávida quer é comer, porque, né, pode comer por dois, a gente sabe, não pode passar desejo. Então, assim, né, eu lembro quando eu estava grávida, tá, gente? Eu falo por mim mesmo, né? Com essa técnica, ai, não posso passar desejo, tudo que eu queria comer, todo mundo fazia, né? Imagina, já desse tamanhinho e comendo sem, né, as rédeas. Então a coisa desanda mesmo. E a gente tem conhecimento. Então, gestante é muito engraçada. Eu dou muita risada com as minhas gestantes. Eu tô com uma internada comigo agora no alto risco, que ela chegou ontem, ela teve alta da enfermaria do alto risco faz uma semana. E toda vez que eu dou alta para elas, na primeira semana eu peço para elas voltarem comigo. Elas vêm no pronto-socorro e os residentes me chamam para eu vê-las. Aí eu cheguei perto dela, a carinha famosa, rostinho de lua cheia, já olhei e já não gostei. Fui olhar para o controle pressórico, um monte de pressões, assim, bem. Um pouquinho acima do que a gente gostaria, né? Já beirando aos 15. Eu falei assim, mas por que que você não voltou? Ah, porque eu sabia que a senhora ia me deixar internada. Eu falei, sim, então, perfeito, está, né? O seu desejo está obedecido agora. Você vai internar. Ela deu risada para mim e hoje ela falou assim para mim: e quando eu vou embora? Eu falei assim: é igual criança, né? Não obedeceu a conduta que a mãe falou, vai ficar de castigo internada mais um pouquinho. Então é bem isso, o nosso olhar, né? E elas sabem que a gente se preocupa, elas gostam disso, que a gente fique conversando, trazendo mais perto. Pelo menos, quando eu faço meus pré-natais de alto risco, eu trago elas bem juntinho comigo. No máximo que fica sem me ver é 15 dias, que eu falo que é para elas não ficarem com saudades. Para complementar também essa questão do monitoramento do plano, né, de cuidado, quando a gente tem um compartilhamento com a especializada e o plano volta, né, pensando que ele está vindo da primária, né, eu acho que foi bem o caso que ela trouxe, Carolina, tá vindo um plano, né, da atenção primária, compartilhando com a especializada, pode sim que aumente o número das frequências, porque pode ser que, dependendo do que a equipe propôs, né, pensando, né, que a pessoa usuária foi protagonista, pensando aí no autocuidado apoiado, pensando em tudo, né, pensando na planificação, né, o que foi proposto, aí a gente, claro, vai acompanhar de perto, mas aí vocês que vão estar monitorando no território. E vocês monitorando no território vão ter com certeza aí um olhar muito mais apurado.
E aí pode ser que vocês tenham que, e aí pensando no ACS, né, a forma de monitoramento do plano de cuidados, aí vocês vão que definir, né, cada unidade básica, né, cada estratégia de saúde vai definir a forma de monitoramento do plano. Mas sim, pode ser que aumente e é bem esperado, tá? Eu acho que é bem nesse sentido. Ó, o Rubenilson acabou de interagir com a gente aí, né? Pré-natal. Querendo que vocês falem um pouco sobre a inserção, né? A importância do pediatra no pré-natal de alto risco na atenção ambulatorial especializada. Eu acredito que a inserção do pediatra foi um ganho valioso para o ciclo de atenção contínua na atenção ambulatorial especializada, porque foi um profissional que ele agregou extremamente assim e completou o ciclo, porque hoje a pediatra ela orienta essa gestante noções assim de amamentação, de cuidados com o bebê, ela prepara essa gestante até porque a gente estava falando, né? Ela prepara essa gestante para o puerpério, ela prepara essa gestante para amamentação, ela prepara essa gestante, né, para esses cuidados com o bebê. Então, ela hoje eu vejo ela como uma peça-chave, né, como uma figura fundamental hoje no ciclo. E eu acho que se a gente conseguir daqui a um tempo, né, todos os ambulatórios do modelo PASA tenham uma pediatra, vai ser, assim, de extrema valia que a gente consiga, porque as mulheres vão ter um puerpério muito mais leve, né? A experiência, o relato e depoimento que elas têm é que elas saem muito mais tranquilas e muito mais seguras para cuidar dos seus bebês depois que elas passam pela consulta, né, com o pediatra no ciclo de atenção contínua no pré-natal. Normalmente, essa consulta com o pediatra é mais no final, da gestação. Só para esclarecer, porque às vezes eu acredito que algumas pessoas não conhecem o modelo, né? Enfim, mas muito bom, Rubenilson, muito bom, né? Muito boa a sua colocação. É Eu, valioso, valioso, assim. eu fiquei morrendo de inveja, porque eu não tenho pediatra, tá? Mas reforço o que a Maíla falou, é fundamental, né? Principalmente para aquela gestante primigesta que não tem, não passou por essa experiência ainda. De novo, vem muitas orientações equivocadas, né? Do chazinho, de que precisa dar isso, dar água, dar aquilo, porque o leite materno é fraco. E a gente sabe quanto que isso, né? De novo, o período puerperal extremamente vulnerável, você escutando várias informações, como a gente falou, às vezes essa mulher se desvincula da atenção primária, então ela fica realmente escutando o que as pessoas próximas estão falando, e a gente sabe que a gente tem muita informação equivocada, né? Não por mal, porque essas pessoas elas cresceram assim, né? As nossas mães, nossas avós tem toda, né? Vai dar chazinho porque faz bem para aquilo, vai dar não sei o quê porque faz bem para aquilo lá, e ela se perde, né? E ela acaba escutando aquela pessoa que está próxima a ela. Então, o pediatra é fundamental, né? Quantas dúvidas, mesmo nós profissionais de saúde, quem já teve filho sabe, né? Quantas dúvidas a gente tem com aquele serzinho pequeno que acabou de nascer, que não fala. Eu sempre brinco, né? Minha filha se chorava, eu chorava porque ela estava chorando. Se ela dormia, eu ficava olhando por que será que ela estava dormindo. Então, é um turbilhão tão grande de emoções, de falta de informação, né? E mesmo sendo médica, a gente profissional de saúde, a gente naquele momento vira mãe, a gente esquece completamente de tudo. Então vamos pensar a nossa paciente, né? Essa mulher que está aos nossos cuidados, que não tem nem muitas vezes o mínimo de informação. Então, o quanto que ela se perde? Se a gente se perde, o quanto que ela se perde, né? Então, o pediatra é fundamental. Gratidão, doutora
doutora Cida, Maíla, né, pela tarde aí de muita troca, de muito bate-papo. Hoje o pessoal estava um pouquinho mais tímido aí na roda de conversa, mas a gente conseguiu ainda interagir com eles, né, para que a gente pudesse produzir ainda mais sentido com o movimento deles no território, com os processos de trabalho, com aquilo que eles vivenciam, né, no dia a dia. Aí, eu queria aproveitar, né, e destacar mais uma vez a importância de vocês estarem registrando a participação no nosso webinar, tá aí no chat o link com o nosso código, tanto para que vocês recebam no e-mail o certificado de comprovação da participação, como também para a gente produzir evidências, né, desse público que está participando conosco aí dos nossos encontros mensais, e para que vocês também entrem no nosso banco de dados, banco de e-mails aí, para que continuem recebendo e-mails com outras agendas também importantes. Queria aproveitar e já fazer dois convites, né? Do nosso próximo webinar aí do ciclo de atenção à gestante, que vai ser no dia 11 de junho, e que a gente vai estar trabalhando a questão dos sinais de gravidade, parto, nascimento e puerpério. Ó, a doutora Cida e a Maíla, né, dialogando com vocês, já acabaram dando um spoiler também aí, né, dessa discussão e desse diálogo, pensando também o puerpério. Mas no nosso encontro do próximo mês, a gente vai ter a oportunidade de dialogar ainda mais sobre essas questões à luz desses sinais de gravidade, né? E aí o nosso encontro, vocês já sabem, é no mesmo horário, das 16 às 17, pontualmente. Queria aproveitar também e convidar para o nosso webinar do Seminário de Boas Práticas, né? De compartilhamento de boas práticas entre atenção primária e atenção ambulatorial especializada, né, que vai estar acontecendo agora no final do mês, no dia 28 de maio, e aí esse webinar, ele acontece dia de quinta-feira, de manhã, das 11 ao meio-dia, e o nosso tema, né, deste mês será o cuidado das pessoas com diabetes, o rastreio da neuropatia diabética na PS e na E, então a gente gostaria muito de contar com a participação de vocês também conosco nesse seminário de compartilhamento de boas práticas. E por falar nesse seminário, né, nesse compartilhamento, a nossa assessora técnica da atenção ambulatorial especializada, a Priscila Ravelo, ela também está interagindo com a gente aqui agora no chat, né, provocando as nossas duas convidadas a refletirem sobre a caderneta da gestante. Deve ser preenchida tanto pela APS quanto pela E? Vai, Maíla, pode responder. Sim, claro, né? A caderneta deve ser preenchida, né? E nos dois pontos da rede, onde a gestante percorrer a rede, ela precisa ser preenchida, né? Acho que fica bem claro Quanto aí é para todos. menosprezada A aquela caderneta. E tem a nova valiosa caderneta ferramenta. agora, né? Que saiu essa semana, gente. E assim, letra legível, que as pessoas É, entendam, que a gente entenda que isso. a paciente fez determinados tratamentos. A gente pega carteirinhas de pré-natal, e aí eu falo de todos os lados, tá, gente? Que a gente fica, meu Deus, o que será está escrito? Será que tratou? Será que não tratou? Será que é tóxico suscetível? Será que é tóxico aguda? Será que é imune? E a gente fica com aquelas carteirinhas de pré-natal tão valiosas na nossa mão que às vezes a gente não consegue as informações. Então, todos preencham, todos têm um amor profundo, né? Eu brinco com a minha gestante, saio de casa sem roupa, mas não saio sem a carteirinha de pré-natal. Mas não adianta elas saírem com a carteirinha de pré-natal se nós, profissionais de saúde, não escrevemos adequadamente na carteirinha. Então, a Pri, né, trouxe a pergunta, né, e é extremamente importante, todos devem escrever, né, todos estão vendo essa mulher em momentos diferentes, em contextos diferentes, então, essas informações, de novo, elas só casam, né, elas só trazem benefício para a gente saber o que aconteceu de um lado e o que aconteceu do outro. Então, é, e às vezes, né, eu estava conversando essa semana, inclusive, Pri, sobre a carteirinha de pré-natal, e a gente vê que a gente preza tanto pela carteirinha de pré-natal e os profissionais de serviços particulares não querem nem fazem a carteira de pré-natal, né? Então, a gente no SUS, a gente está ganhando de lavada do particular, só que a gente precisa preenchê-lo adequadamente. Isso que vai ser também, que é fundamental.
A Vilauba até complementou aí, né? Que a nova caderneta está perfeita. E aí a gente está chegando ao final de mais um webinar, né? De uma tarde bastante proveitosa, interessante, com muitas reflexões bacanas. E aí eu queria passar para as considerações, né, das nossas duas convidadas, mas a Gilceia também traz aí, ó, importante frisar que na ausência do plano de cuidado, a caderneta é um elo de ligação entre os níveis de atenção, né? E aí, com essa deixa da contribuição aí da Gilceia, eu passo para as considerações finais das nossas duas convidadas da nossa tarde de hoje. Por favor. Jusceia fechou com chave de ouro, tá? É exatamente isso. Se a gente não conversa, a caderneta pode conversar por nós. Então, obrigada a vocês todos que participaram. Falei que queria que pegasse fogo, mas foi meio morninho, né? Mas deu para a gente conversar e interagir bastante. Obrigada pela participação de vocês. Espero vocês na próxima webinar. Pessoal, muito obrigada pela participação, foi muito rico, adorei estar aqui com vocês essa tarde e até mais. Nós é que agradecemos, doutora Cida, Maíla, cada um que esteve conosco hoje à tarde. Tô reforçando sempre aí no chat, né, a questão da lista de presença para que vocês registrem. E também o link aí do nosso site da planificação da BP, que lá vocês vão encontrar a gravação do nosso webinar de hoje, de todo o ciclo, na verdade, e de outros materiais que estão lá, que estão bem interessantes. Então, a gente convida vocês a acessarem também o nosso site que está aí no chat. A lista de presença está aí, algumas pessoas estão dizendo que não estão conseguindo, às vezes é uma questão da internet, tá, gente? Então a gente convida para que vocês tentem, porque provavelmente às vezes a questão da conectividade não está legal e ele não está conseguindo rodar, mas está funcionando normalmente, porque a gente já testou aqui, está tudo certinho. Depois é só tentar em algum momento fazer esse registro. Tá bem? Então a gente agradece em nome do nosso coordenador, Rafael Saad, mais uma vez, a gente agradece a participação e espera se encontrar em breve no nosso próximo webinar, seja da atenção à gestante no próximo mês, ou o nosso webinar também do compartilhamento de boas práticas entre atenção primária e atenção ambulatorial especializada, que a gente se encontra agora no final do mês, no dia 28. Até a próxima, gratidão pela participação de vocês e a gente se encontra em breve. Tchau, tchau.